Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Miguel Bergman e neste momento quero compartilhar com vocês uma reflexão a partir da Palavra de Deus, baseada no texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Assim está escrito: Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Esta a leitura da palavra. O tema da nossa reflexão: fé e razão. Durante mais de 1500 anos, a religião cristã teve grande influência na sociedade. Todos os debates giravam em torno da fé. Ela era a protagonista. Com o surgimento e o avanço da ciência, o cenário mudou. Quem assumiu o protagonismo foi a razão. Com isso, entrou-se numa disputa que perdura até os dias de hoje. O debate polêmico em torno da temática fé e razão. Nos últimos anos, quem acentuou essa discussão foi o biólogo evolucionista Richard Dawkins. Dawkins é ateu declarado e grande crítico da religião. Para ele, quanto mais inteligente, racional e cientificamente orientado alguém for, menos capaz será de crer em Deus. Como era de se esperar, Dawkins vem sendo duramente criticado por muitos teólogos. O curioso é que até mesmo cientistas ateus renomados criticam e contestam Dawkins, alegando que a ciência não é capaz de explicar tudo e que o pensamento científico pode ser compatível com a crença religiosa. Ora, Dawkins é um típico ateu militante. O seu objetivo é muito mais atacar a religião cristã do que provar algo. Por isso, seus argumentos acabam sendo rasos e falhos. Mas afinal, é possível conciliar fé e razão? Sim. A razão é um dos muitos dons que o próprio Deus concede aos seres humanos. Enquanto eu escrevia esta reflexão, por exemplo, eu me utilizava da minha razão. Você, ao ouvir e procurar compreender esta mensagem, está fazendo uso da sua razão. A fé, por sua vez, é o dom maior que Deus nos concede, uma dádiva que recebemos no batismo ou quando ouvimos a palavra de Deus e passamos a crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. E tudo isso é efetuado por meio da ação do Espírito Santo. Mas qual das duas é superior? Essa é uma outra questão bastante polêmica. Filósofos e cientistas ateus dirão que a razão é superior. No entanto, teólogos dirão que a fé é superior. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Estas palavras nos mostram que a fé nos dá a certeza de que existem coisas que estão além da nossa razão. Ou seja, a razão tem um limite, mas a fé vai além da razão. Com base nisso, o filósofo e teólogo luterano do século XIX, Søren Kierkegaard, afirmou que o cristão é o maior cientista de todos. Assim, concluímos que a fé é superior à razão. Obviamente, tal afirmação é considerada loucura entre cientistas ateus. Contudo, convém lembrar o que nos diz a palavra de Deus. Então, o que poderão dizer os sábios
e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Portanto, queridos irmãos e irmãs, fé e razão são conciliáveis, sim. A fé, porém, é superior à razão. Ela é criada e mantida pela ação do Espírito Santo no coração dos crentes. É fruto da revelação de Deus através de sua palavra, o próprio Jesus Cristo. A razão, por sua vez, também é um dom de Deus. Ela pode ser estimulada e desenvolvida mediante estudo e esforço pessoal. Porém, ela tem um limite. Por isso, o uso da razão deve ser instrumental. Nós iremos até aonde a razão nos permite ir. Depois disso, entra em campo a fé. E quando se trata de salvação eterna, a fé é a única opção que Deus nos deixou. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, mantém-nos firmes na fé e ajuda-nos a fazer um bom uso da nossa razão. Por Jesus Cristo. Amém. Despeço-me assim, desejando a cada um de vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Até a próxima.